Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais uma aula de português. Eu espero que vocês estejam aproveitando as aulas, esteja sendo bacana para vocês. E o nosso tema de hoje da aula é sobre palavras com Q, U e GU. A gente vai dar uma olhada, também vai relembrar um pouco sobre dígrafos. A gente vai ver quando o Q, U e o GU são dígrafos e quando não são, certo? Então, vamos começar aqui a nossa aula. Peguem seus livros de português. O conteúdo se inicia na página 54. Então, peguem seus livros, para poder acompanhar a aula aqui junto com a tia, tá bom? A gente começa aqui com um textinho que tem aí no livro de vocês. Então, é muito importante que vocês estejam realmente com o livro para a gente poder acompanhando, lendo junto. Então, vamos aqui prestar atenção. Vamos começar a leitura. Uns com tanto, outros com tão pouco. Você sabia que alguns centros urbanos dispõem de água em abundância, chegando mesmo a desperdiçá-la, enquanto em outras regiões existe uma enorme escassez? No sertão nordestino, por exemplo, muitas pessoas são obrigadas a caminhar quilômetros a pé em busca de água, que elas carregam em latas na cabeça. Bom, eu vou pedir para vocês fazerem uma coisinha nesse texto. Eu quero que vocês pausem o vídeo um instante, peguem aí, dêem uma olhada aí nesse texto que está no livro de vocês. E o que eu quero que vocês façam? Que vocês marquem, circulem as palavras que tenham GU e QU, mas só as palavras em que o GU e o QU são dígrafos. Ah, mas tia, eu não lembro que são dígrafos, eu não lembro, eu não sei. Esse é o desafio agora. Eu quero que vocês tentem marcar as palavras que vocês acham que o QU e o QU estão sendo usados como dígrafos, tá? Mais lá na frente, no decorrer do vídeo, a gente vai dar uma olhada e ver se vocês acertaram ou não, tá bom? Então, dá uma pausa aí no vídeo e tenta fazer. Pronto, voltaram? Certo, vamos dar continuidade aqui na nossa aula, depois a gente vê se vocês acertaram ou não, tá? Olha aqui, o QU e o GU podem ser dígrafos, mas nem sempre é assim. Olha aqui, para quem não lembra o que é dígrafo, tem bem aqui o lembrete, vamos dar uma relembrada. Dígrafo é o encontro de duas letras que apresentam o mesmo fonema, um único fonema, ou seja, o mesmo som, É o exemplo, de RR, que numa palavra, quando aparece o RR, a gente pronuncia com um único som, não é isso? Como, por exemplo, a palavra carro, Então, o RR é um dígrafo. No caso aqui do GU e do QU, eles também são dígrafos, mas não é sempre, Como está dizendo aqui, não é sempre que eles são dígrafos. A gente vai ver agora quando eles são dígrafos e quando eles não são. QU e GU são considerados dígrafos quando são seguidos de E ou I, pois a letra U não é pronunciada. Vamos atentar aqui, O QU e o GU só são considerados dígrafos quando eu não pronuncio o U que segue a letra Q, nem o U que segue a letra G. Isso só vai acontecer quando o QU e o GU tiver seguido de E e de I. Eu vou dar exemplos aqui para ficar mais fácil. Por exemplo, na palavra quilômetro, A gente tem aqui QUI, não é isso? Quando a gente pronuncia quilômetro, principalmente aqui a sílaba ki, a gente não pronuncia o U, A gente não fala kiu, a gente não fala kui, a gente fala ki, não é isso? Então, se a gente não pronuncia o U, então o QU aqui no caso é o dígrafo. Um exemplo aqui com o GU, Na palavra guerra, Na palavra guerra, a gente não pronuncia também o U aqui, A gente não fala guerra, a gente fala guerra. Se você não pronuncia o U, então o GU aqui também é um dígrafo, certo? Vamos prosseguir. QU e GU não são considerados dígrafos quando são seguidos de A ou O, Pois
a letra U é pronunciada. Isso só vai acontecer, ele só não será considerado dígrafo quando o QU e o GU estiver acompanhado de A ou de O. Vamos ver aqui exemplos. Na palavra enquanto, né, a gente pega aqui essa sílaba em que a gente tem o QU e o A, né? O QU aqui está seguido de A. E vocês notem que o U ele é pronunciado sim. A gente fala enquanto, né? A gente não fala encanto, a gente fala enquanto. Nós pronunciamos o U. Se pronunciamos o U, então aqui o QU não é dígrafo, tá? Ele não é dígrafo. Outro exemplo, na palavra água, né? Água, nós temos aqui G-U-A. O G-U está seguido de A, né? E na palavra nós pronunciamos o U. Nós falamos água, né? Não falamos água, falamos água. Se nós pronunciamos o U, então, naturalmente, aqui o G-U não é dígrafo, bom? E aqui nós voltamos para o nosso textinho. Vamos ver se vocês acertaram, né? Quais são as palavras que apresentam QU ou GU em que elas são consideradas dígrafos? Olha aqui. A palavra que, né? Essa condição que aqui, porque não pronunciamos o U. Aqui nós temos o que? Água. Será que água é? Não, nós acabamos de ver que não, né? A gente pronuncia o U, então ela não é. Qual é a próxima, então? Quilômetro. Olha aqui. Né? A gente não pronuncia o U, então ela é um dígrafo. E, mais uma vez, a gente tem aqui o que? Então, essas são as palavras do texto em que a gente não pronuncia o U e, portanto, o QU aqui, ele está sendo um dígrafo, tá bom? Bom, meus amores, chegamos ao final da aula. Aqui tem a atividade para vocês fazerem em casa, né? Atividade sobre esse conteúdo que a gente acabou de ver, né? GU e QU, no livro da página 55 e 56. Aqui também tem uma atividadezinha extra, bem simples. A tia vai explicar para vocês como é que vocês vão fazer essa atividade, tá bom? A atividade extra é da página 57, é uma produção de texto. Nela vocês vão fazer uma capa de livro com texto e imagem, tá? A capa vocês vão criar, tá bom? Ela é livre, vocês vão criar do jeito que vocês quiserem, mas ela tem que ter esses pontos aqui, ó. Uma capa de livro ela deve ter o título, certo? Ela deve ter o nome do autor, que pode ser o seu nome. Ela tem que ter o nome do ilustrador. Você pode criar um nome, ou você pode até usar o nome de um ilustrador já existente, que você talvez tenha um livro em casa e tenha lá o nome do ilustrador. Se você quiser usar, pode usar. E o nome da editora, né? Que no caso é a empresa que publica. Que vocês também podem criar um nome, pode inventar, ou usar o nome de uma editora já existente, né? Se você tiver um livro em casa, é só você procurar lá nesse livro o nome da editora. Se você quiser usar o nome dessa editora na capa do seu livro, pode usar, tá? O título pode criar, fica à vontade, tá? A capa toda, a ilustração, o desenho que vai ter na capa, tudo isso vocês vão criar. Fiquem bem à vontade para criar, tá bom? Se quiserem, podem olhar capas de livro para poder ter uma ideia, para se inspirar. Podem olhar, tá bom? E essa é a atividade extra de vocês para casa. Lembrando que tem que trazer os livros, os pais de vocês têm que trazer os livros com as atividades respondidas na sexta-feira, dia 8, né? Para que eu possa fazer a correção e dar a nota de vocês, né? Muito importante fazer atividades, eu sempre estou lembrando a vocês isso, porque essas atividades é que vão trazer nota de trabalho para vocês, tá bom? Então é isso, meus amores. Um beijo, até a próxima aula e bons estudos.